porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te moverá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seca que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar de todos os teus caminhos. Eles te darão nas tuas mãos, para que não tropeces contra o pé. Até o 13. Darás o leão e a ave, salvarás os pés do filho do leão e a ave. Pronto, nós vamos repetir esse versículo 13, amém? Pisarás salvarás os pés do filho do leão e a serpente. Amém. Queria estar chamando o Mateus para pregar aqui a viola, para a gente adorar o Senhor. Aqui tem adorador essa noite? Louvado seja Deus. Então nós vamos somar, porque eu também sou adorador, amém? Você pode ficar de pé, vamos adorar de pé? Quem puder ficar de pé, quem não puder, adore sentado. O importante é adorar em espírito e em verdade, não é verdade, Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sofri de uma enfermidade chamada reumatismo nos ossos. Essa enfermidade, quando atacava a minha vida, eu ficava sem andar, eu ficava sendo carregado nos braços pelas pessoas, né, pelos parentes, pelos amigos. Eu perdi assim vários anos de estudo, porque a doença me deixava acamado por muitos meses. Só que eu tinha uma promessa em minha vida e nem sabia que tinha. Um dia eu morava ali no Nordeste, como ainda moro até hoje. Um dia eu fui num bairro chamado Nova Constituinte, em Peripiri. Minha mãe morava lá e ela me levou num ciclo de oração, uma igreja humilde, né? E eu não entendia nada de Deus. Eu era criança, não servia a Deus, não tinha nenhuma ideologia sobre o mundo espiritual ou sobre Deus. Eu fui porque minha mãe me obrigou a ir. Eu estou lá na igreja sentado e de repente uma daquelas irmãs que roda no meio da igreja me chamou: jovem, se levante, venha cá. Eu fui. E ela não sabia nada da minha vida, pois era um bairro totalmente diferente. Ela me colocou na frente do altar e ela falou assim mesmo comigo: olha, o Espírito de Deus me revela que você tem uma enfermidade em seus ossos, que Satanás colocou, porque você será um grande pregador da palavra de Deus. E ela se abaixou e colocou as suas mãos sobre os meus joelhos e sobre meus 2 tornozelos, justamente aonde a doença atacava. O interessante é que ela não sabia, nem ninguém daquele bairro, nada sobre a minha vida. Mas tem um Deus nos céus que nos conhece, aleluia. Se Deus descer aqui essa noite, louvado seja o nome do Senhor. Não precisa eu saber nada da sua vida, louvado seja Deus. E eu ali como criança, eu fiquei olhando para aquela irmã se abaixar e tocar sobre os meus pés. E eu pensei dentro de mim: olha, todo ano eu fico doente, não posso estudar porque essa doença não deixa. Agora vem essa irmã, se abaixa, toca nos meus pés e diz que eu estou curado. Eu vou fazer um teste, porque essa doença não podia brincar com frieza que atacava, né? Eu pensei dentro de mim assim: eu vou fazer um teste. Quando eu sair desse ciclo de oração, eu vou começar a brincar com frieza. Se eu não ficar doente, essa irmã está falando a verdade. Mas se eu ficar doente, aí eu dentro de mim já falei com mais veemência, né? Essa irmã está mentindo. Saí daquele ciclo de oração, o tempo passou, uma semana, um mês. O tempo passou que eu esqueci que eu tinha feito prova dentro de mim. A Bíblia diz que o coração do homem é mau desde a meninice, louvado seja o nome do nosso Deus. Um dia eu brincando de correr, de pegar o colega, né? Que antigamente as brincadeiras eram diferentes das atuais. Eu brincando de correr, de pegar o colega entrou para a casa dele, para o quintal dele, e lá vai eu correndo atrás. Mas quando estamos em curso de correr, não conseguimos parar imediatamente,
Paramos depois de uns 3 passos ou 2, dependendo da resistência dos pés. Mas creio em Deus, uma voz veio e me parou aonde eu estava correndo. Eu parei no meio da rua, a voz falou assim comigo: olha, você está vendo que nunca mais você ficou doente, aleluia. Eu já tinha esquecido, mas hoje eu sei de quem era aquela voz. Quando ele faz uma promessa, você pode até esquecer, mas ele cumpre o que prometeu. Isso, eu tinha menos de 10 anos de idade, já estou nas casas dos 30, quer dizer mais de 20 anos, está aqui a promessa do Senhor. O jovem que era para estar na cadeira de roda, camado, sem poder andar, sem poder pregar, sem poder evangelizar, Deus desceu do arraial, usou um vaso daqueles que ninguém dá nada, e disse: levanta, te põe de pé, porque eu vou te usar. A presença dele está aqui. Você pode adorar comigo, aleluia. Vamos adorar a esse Deus, amém. Deus, tu és digno de louvor, tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de majestade, poderio, Senhor. Não existe outro maior do que o Senhor, não existe outro para ser comparado ao Senhor. Tu és indestronável, a nossa bandeira, o nosso escudo, tu és o nosso galardão, a nossa alegria, Senhor, a nossa força, o motivo porque estamos aqui essa noite é a tua presença. O motivo, Deus, porque o pregador vem aqui essa noite é a tua presença. Meu Deus, eu já quero pedir, Senhor, com humildade, porque aqui ninguém é digno da tua presença, mas eu já quero te pedir com humildade, Senhor, que a tua presença se manifeste, que a tua presença renove, que a tua presença toque, que a tua presença faça, que a tua presença apareça. E o pregador já começa a subir, e o pregador já começa a desaparecer. O grande eu sou chegou, ela vacilou, nada vai Senhor. E ninguém ela areia sobre camanhoia na céu. Traz a tua nuvem sobre nós, Senhor. Ela vacilou, ninguém ela abandonou a cega. E ninguém vai assumir como a vai sentindo a presença do teu sou. Mas não assume a dor a cega. Se não assume
vitória, as cadeias de inferno são quebradas. Enquanto você adora, Deus começa a visitar o seu íntimo. Nossa, tirando ânimo, te deixando de pé. Ela vai subir, ela vai subir. Isaías, com a adoração do céu. E depois contemplar a adoração lá no céu, Isaías caiu na real. Meu Deus! Oh, meu Pai, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Porque os meus lábios são impuros. Sabe o que Isaías está dizendo? Se eu quero adorar a Ele, os lábios têm que ser às vezes passamos por guerras, mas não é guerra superficial, não é guerra travada, é batalhas difíceis, é coisas que enfrentamos que querem parar a nossa caminhada, querem parar o nosso chamado. Ainda descemos na casa do rio, descemos todo quebrado. Chegamos lá sem ânimo para falar. Às vezes só a lágrima rola nos olhos. Mas quando dobramos os nossos joelhos, mesmo todo quebrado, a presença dele nos visita lá. Então quer adorar a cegueira, lavador quer a súbia. Descemos todo quebrado, debaixo de humilhação, debaixo de palavras de injúrias, mas lá é o melhor lugar do mundo, o lugar que ele nos visita, a casa do oleiro. Oh, glória! Eu estou visitando, diz o Senhor. Vasos quebrados, lava pedra, vassoura. Se não consegue mais me adorar por causa da luta, é na matéria quebrada, me dê vassoura. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. A presença dele vai te colocar de pé. A presença dele vai te colocar de pé. Cadê o ânimo que tinha pra evangelizar? Dava lugar na obra, dava lugar na obra, dava, deixava se gastar. Aí um dia se levantou a tempestade, você esmureceu, mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Vamos colocar aquele louvor para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui nada é nosso. A ovelha tem uma coisa chamada lã. Sabia que a ovelha, ela
fabrica muita lã, mas no final das contas ela é levada para ser tosquiada. Sabe o que é isso? Nada que fazemos é nosso. A ovelha pega a sua lã e dá ao pastor. A glória aqui é dele. A glória aqui é dele. Nem adianta vir a ovelha pra cá cheia de lã, toda bonita, toda formosa. Jesus vai te levar pra tosquiar você. A glória é dele.
Calcarás aos pés ao filho do leão e à serpente. Porque Deus irá ministrar sobre este versículo a sua igreja essa noite. Porque este versículo fala de serpente. Porque este versículo fala do nosso inimigo. E foi através da serpente que tudo começou a dar errado na vida do homem e da mulher. A Bíblia diz que um dia Deus, após ter construído ou feito todas as coisas, Deus inicia a criação. E nós sabemos que quando estamos em construção, em nossos lares ou em algum ambiente que a gente esteja, o pó ele toma conta do ambiente, não é verdade? A poeira não toma conta do ambiente. Deus inicia uma construção e o pó ele aparece no cenário. Mas eu e você como homem, quando o pó toma conta da nossa casa, nós pegamos a vassoura, varremos, juntamos ele, colocamos a pá, o apanhador, chegamos na lata do lixo, jogamos e nos livramos daquele pó. Mas Deus iniciou a sua criação e quando o pó tomou conta do cenário, o normal era Deus pegar e jogar no lixo, eu e você. Mas só que Deus olhou para o pó e disse: eu sou diferente do homem. Quando o homem pensa em jogar fora, eu penso em reciclar. Deus pega o pó que era para ser jogado fora e nos constrói e nos faz um vaso adorador por excelência. Depois de sermos vasos na presença de Deus, é o que acontece com alguns. Foi o caso de Adão e Eva. Deus coloca eles no lugar perfeito, no cenário perfeito, na história perfeita. Mas um dia havia um veículo estranho. Um dia aparece um ser estranho. Mas Deus não deixa ninguém desavisado. Quando você vai ler a Bíblia, a história desse casal, você vai ver o diálogo de Deus com Adão. Deus diz: Adão, te coloco no jardim para você lavrar e guardar
Deus não deixou ele desavisado. Se Deus está mandando ele lavrar, que simboliza uso, e guardar, que simboliza cuidar, é porque Deus sabia os perigos que percorria, aleluia, naquele ambiente, ou que ele iria, que Adão iria correr naquele ambiente. Só que Adão é como um de nós, ou como nós às vezes fazemos. Adão só se preocupou em usar, mas não se preocupou em guardar. O nosso defeito é este: a gente quer usar, a gente quer usufruir, mas quando vai ter trabalho para conservar o que se tem, ninguém quer pagar o preço. Essa característica de usar e guardar não é do homem. Essa característica de usar e guardar é de Deus. Já pensou se Deus usasse a sua vida e descartasse você? Já pensou se Deus não usasse e você guardasse? Deus é diferente de mim e você. Deus nos usa, mas também nos guarda. E ai de mim e você se não fosse Ele nos usando e nos guardando e nos usando. O problema é que quando a serpente aparece, um princípio é quebrado. Qual era o princípio quebrado? O princípio da vigilância. Não estava nem Adão nem Eva vigiando. Todos os dois tinham descido da torre de vigia. E Satanás, quando acha brecha, ele entra no nosso jardim. Dava para vigiar, porque eram dois. Dava para revezar ali. Mas às vezes largamos o que Deus nos dá de lado e corremos o risco de perder o que ganhamos. A primeira coisa que eu aprendo com a palavra de Deus: se eu não quero perder o jardim, eu tenho que estar em vigilância. Quem não vigia perde o jardim. Depois de não vigiar, começa um diálogo. Agora é diferente. Não é mais o homem Deus, é o homem e as trevas. E há um perigo aí. Satanás, ele é astuto, sagaz, ou sabe nos dar o 7-1. Aquela conversa bonita, aquela conversa veluda para nos colocar em meio àquela conversa e nos envolver em meio àquela conversa. Ele fez isso com Eva. Ele começou a dialogar, envolveu Eva. E Eva já estava presa nos lábios de Satanás, nas palavras das trevas. Se não cortarmos a ponte de ligação, Satanás nos envolve com palavras que não nos levam para Deus. Primeira coisa, depois que o jardim é invadido, sabe o que acontece agora? Ela está tendo amizade com quem não era para ela ter amizade. Aleluia. Para o meu jardim continuar bonito, tem amizades que eu tenho que deixar de lado. Para o meu jardim continuar frutífero, tem amizade que não vem de Deus, que eu tenho que recuar. Meu Deus, aleluia. Amizades erradas. Amizades erradas levam para caminhos errados. Por isso que Deus hoje vem mexer nas suas amizades. Começa a analisar com quem você está andando, com quem você está gastando o seu tempo, o que você está conversando, porque você tem um jardim. Aleluia. Quem tem jardim não pode ter amizade com a serpente. Quem tem jardim não pode ficar de papo furado com a serpente. Tem muita gente na casa de Deus brincando com o inimigo. E o inimigo não brinca conosco. Aleluia. Depois que ele envolve Eva com as palavras, sabe o que acontece? Ele consegue mexer na mente. Satanás, ele sabe jogar a palavra certa para mexer com o seu psicológico. Satanás, ele sabe te envolver com as palavras certas para você fazer você perder o equilíbrio, perder o equilíbrio emocional.
Uma palavra faz acontecer uma tragédia. Uma palavra faz a pessoa enlouquecer. Uma palavra faz filho ficar com raiva de pai. E uma palavra também faz pai ficar com raiva de filho. Escolher as amizades certas e conversar o assunto certo é o segredo para o jardim continuar bonito. A Bíblia agora conta a história de um rei chamado Josafá, temente a Deus. Esse rei era temente a Deus. Qual foi o problema da história de Josafá então? Que lá em Israel, no Reino Sul, tinha um rei chamado Acabe, que era todo atrapalhado com Deus. Mas sabe o que Josafá foi fazer? Aliança ou amizade com Acabe. Acabe tinha profetas mentirosos. Acabe tinha profetas que rodava, pulava, sapateava e entregava mentira. Acabe andava com esse povo aí, povo de sorteio, povo que sentava na mesa de Jezabel. Mas Josafá não, era separado, mas foi se misturar com Acabe. Quando eles foram para a guerra junto, quase que Josafá morre por causa de Acabe. A Bíblia diz que Deus guardou Josafá. E os inimigos recuaram de Josafá e mataram Acabe aleatoriamente. Porque atirou uma flecha ao vento e a flecha entrou em Acabe. Mas resumindo, tem alianças ou amizades que nos afasta de Deus. Aleluia. Depois que a amizade nos envolve com palavras, mexe com a nossa mente. Depois que Satanás consegue mexer na nossa mente, que é o alvo dele, começa a acontecer algumas coisas diferentes em nós. Quer ver? Eva estava tudo certinho, tudo bem com Eva. Mas depois que ouviu Satanás e a mente dela começou a pensar, ela olhou para a árvore. Depois que Satanás nos envolve com conversa e mexe na nossa mente, ele consegue fazer isso, mudar a nossa visão. Não deixe Satanás mudar a tua visão. Você tem um alvo, é Cristo. Não olhe para a árvore que Deus não quer que você olhe. Olhe somente para Cristo, que é a árvore da vida. Eva muda o olhar dela e olha para a árvore. Satanás mexeu com a visão de Eva. Depois que mexeu com a visão dela, ela agora convence Adão a comer do fruto. Sabe o que é isso? Satanás, depois de mexer com a nossa visão, ele quer destruir o nosso casamento. Ele quer mexer na sua área conjugal. Ele quer destruir a parte financeira, a parte espiritual e a sua área conjugal. Porque comer do jardim era mantimento, era a parte financeira. Relacionamento com Deus era a parte espiritual. E a vida de Adão e Eva era a parte conjugal. Então perdeu a área espiritual, perdeu a área matrimonial e perdeu a área financeira. Satanás quer fazer uma bola de neve, um efeito, um após o outro, um abismo após o outro em nossas vidas. Mas qual é o segredo, pregador? Guarda o teu jardim, não faz aliança com quem não presta, não rompa a sua aliança com Deus, não, aleluia, deixe Satanás colocar coisa no teu matrimônio, não. Depois que faz amizade com a serpente, quando faz amizade conosco, sabe qual é o interesse dela? Destruir. Enquanto nós somos destruídos, sabe o que acontece? Enquanto o veneno não faz o efeito, sabe o que acontece? Ela vai querer que a gente tenha as mesmas características dela. Me prove que tem pessoas que têm as mesmas características da serpente. Eu vou te provar. A cobra, se você parar para observar ela,
Você vai ver que a cobra toda hora coloca a língua para fora. Quem já viu aí? A cobra colocando a língua para fora, toda hora a língua não fica na boca. Essa é uma característica de quem tem característica de serpente. A língua não fica dentro da boca. É contender, é fofoqueiro, fala demais, tudo fala, não guarda nada. É característica de serpente. Me prove que quem faz amizade com serpente pega as mesmas características. Se você não sabe, a serpente não tem orelhas, a serpente não tem ouvidos. Mas a Bíblia não fala para crente serpente, a Bíblia fala para crente ovelha. Bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado você que está ouvindo esta palavra esta noite. Bem-aventurado é você que entrou por estas portas e Deus está dizendo: guarda o teu jardim. Bem-aventurado é você. Glória a Deus, aleluia. Outra característica que a serpente tem, ela quando coloca a língua para fora, ela não enxerga direito. Apesar do olho dela ficar o tempo todo aberto, você nunca vai ver. Eu não sei se tem algumas exceções, mas a maioria das serpentes o olho fica o tempo todo aberto, mas ela não enxerga nada. Ela é praticamente míope. Vocês sabiam disso? Sabe por que ela coloca a língua para fora? Porque ela enxerga com a língua, ela enxerga com a boca, ela não enxerga com os olhos. Ela pega, quando coloca a língua para fora, ela consegue identificar onde está uma pessoa. Quando ela coloca a língua para fora, ela consegue identificar onde está uma presa. Quando ela coloca a língua para fora, ela consegue saber aonde está a sua parceira ou seu parceiro. Tem pessoas que não enxergam com os olhos da fé. Elas só sabem enxergar com a língua. Só sabem enxergar com a língua. O problema é que a língua, quando coloca para fora, não é para abençoar, não é para prosperar o teu ministério. Só abre a boca para falar mal, só abre a boca para derrubar o irmão, só abre a boca para apontar o irmão, só abre a boca para falar mal da dirigente do ciclo de oração, é do tocador, é do pregador, é do levita. Fala mal de A, fala mal de B. Ai, o que mais estamos vivendo nos tempos atuais é esse povo aí, característica de serpente. Mas sabe o que é que eu louvo a Deus? Que quando ela coloca a língua para fora, ela não consegue só sentir o calor da pessoa, ela consegue também sentir o cheiro que a pessoa está. Eu já começo a glorificar a Deus, sabe por quê? A serpente só se aproxima de quem não tem o cheiro dele. A serpente só dá o bote de quem não tem o cheiro dele. Deixa a serpente colocar a língua para fora, mas se essa igreja tiver o cheiro dele, o veneno dela não vai fazer efeito. Leve esse cheiro para tua casa, leve esse cheiro para tua família, leve esse cheiro para o teu ministério, o cheiro de Cristo. Se esse cheiro estiver na sua família, a serpente não vai conseguir destruir sua família. Se esse cheiro estiver na sua vida, no teu casamento, a serpente não vai conseguir te separar, porque foi Deus que te deu. Se esse cheiro estiver sobre os seus filhos, a serpente pode até perseguir, mas não vai conseguir tocar. Oh, glória! Sabe o que é que eu aprendo? O cheiro de Cristo é repelente para a serpente. O cheiro de Cristo é repelente para a serpente. Vocês observaram numa passagem, o horário não voa. Vocês observaram em uma passagem
Deus manda Moisés pega o povo, leva para Canaã. Mas até chegar à terra prometida tem um deserto. E é lá nesse deserto que eu vou tratar o meu povo. Porque chegar em Canaã do dia para noite é fácil, o povo não vai valorizar. Tem que passar pelo deserto para quando estiver lá, valorizar e ter medo de voltar para o deserto. O povo estava no deserto, começou a blasfemar e murmurar. De repente apareceu serpente e começou a picar o povo. De repente apareceu serpente e começou a morder o povo começou a morrer mordida de cobra. O povo começou a morrer. Deus fala: Moisés, faz o seguinte, pega uma cobra de bronze, coloca em uma haste e coloca, aleluia, ela em cima da haste. É o seguinte, todo mundo que for picado pela cobra, se olhar para a cobra de bronze em cima da haste, será curado. Mas traz para cá, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Só é você pegar as palavras de Jesus. Assim como a serpente foi pendurada no madeiro, o Filho do Homem também precisa ser pendurado no madeiro. Sabe o que acontece? Mas Jesus não pode ser comparado à serpente. O que é que Deus está querendo dizer com aquela serpente de bronze? Deus está dizendo: olha para o madeiro, você vai se lembrar da cobra que te picou, que te mordeu. Mas quando você olhar para o madeiro, a cobra que eu estou te mostrando é de bronze. Bronze simboliza a redenção. Bronze simboliza perdão dos pecados. Bronze simboliza que Jesus está resgatando o teu povo. Bronze simboliza que Jesus está pagando o preço pelo seu povo. Então é o seguinte, quando a cobra chegar, que ela te cercar, por fraqueza sua, descuida, ela te picar, você está sentindo você fraco, você não é mais o mesmo, não ora mais, não dá mais lugar como dava, é veneno de serpente. Mas tem um segredo, mesmo caído no chão, gemendo de dor, pega a sua cabeça com cuidado e vira ela para o madeiro, vira ela para a cruz. Porque quando você está perecendo, que você se lembra da cruz, o veneno não tem mais efeito sobre você. Quando você estiver perecendo, que pegar a sua cabeça mesmo com tanta dor, virar para a cruz, ela te ondeva, a cobra, a serpente perde a batalha, porque pela cruz você vence, pela cruz ele te dá vitória, pela cruz você é mais que vencedor, pela cruz ele te remiu, pela cruz ele te salvou, pela cruz, aleluia. Ei, pela cruz, é pela cruz. Oh, Espírito Santo, eu estava olhando um vídeo sobre caçadores de serpente, porque depois de olhar para a cruz, nós não tememos mais a serpente. Nós mudamos a característica. Quando éramos do mundo, a serpente fazia o que queria conosco, mas agora que olhamos para a cruz, é a gente que vai atrás dela. Oh, glória! Agora é a gente que vai atrás dela. O que é isso? Caçadores de serpente. Por isso que eu li o versículo 13: pisarás o leão e o áspide, calcarás ao pé. Calcar isso é pisar com força e esmagar. Ô Espírito Santo, a serpente está cantando de galo em sua casa, é porque você ainda não olhou para a cruz. A serpente está cantando de galo no teu ministério, é porque você ainda não olhou para a cruz. Olha para a cruz essa noite de Satanás, olha para os meus pés. Nasu quebra, se prepara, porque eu vou pisar, vou esmagar a tua cabeça. E Deus ainda facilitou as coisas para você. No julgamento Deus chama a serpente
Deus olha para os nossos pés e olha para a serpente. Só que a serpente, diz os estudiosos, que a serpente voava ou andava. Deus diz: não, vem cá que eu vou facilitar para a minha igreja. A partir de hoje você vai rastejar. Sabe o que é isso? Se ela voasse, eu ficava de pé, ela ficava acima de nós, podendo ter cobra de mais de 3, 5 metros. Mas porque ela rasteja, ela fica abaixo de nós. Então, não é nem difícil você levantar o teu pé com o chão. E dividir e pisar com autoridade. Pisar com autoridade. Pisar com autoridade. Sabe o que é isso? Reverter o quadro. Sabe o que é isso? Deus te chamou, foi para ser vencedor. Deus te chamou, a lava súbia é reverter o quadro. Glória a Deus! Você, serpente, vai ferir o calcanhar. Mas mesmo com o calcanhar ferido, você pode pisar. Você não está ferido, não está se sentindo fraquinho ou fraquinha, mas Deus está te dizendo: olha, nessa tua fraqueza, o meu poder é sobre você. Porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta. É na fraqueza que a minha força se manifesta. É na fraqueza que eu vou tomar você em uma dimensão muito grande. É nessa fraqueza que você vai começar a falar em línguas dentro do teu quarto. É nessa fraqueza que o meu espírito vai pegar você. É nessa fraqueza. É nessa fraqueza. Vou olhar para você e vou dizer: ela não estava quase morta. Ele não estava quase morto. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade. A serpente, além de mentirosa, é astuta. Ela gosta de enfrentar missionários. Ela gosta de pegar quem está na obra. Um dia está Paulo fazendo a obra de Deus como missionário mundial. A Bíblia diz que Paulo chega numa ilha que está os bárbaros. E aleluia, o frio não dá hipotermia neles ou eles não morrerem de frio. Paulo pega uma fogueira e acende. E quando uma fogueira é acesa, ela precisa de combustível. Quando uma fogueira é acesa, ela precisa de lenha para continuar queimando. Aleluia. Nós não podemos acender uma fogueira e não colocar lenha nela. Temos que todo dia subir um monte, pegar madeira de ligar a casa. Subir um monte, pegar madeira de ficar a casa. Quando a gente pega a madeira, coloca na fogueira, a fogueira não se apaga. Oh glória! Vai Paulo para deixar a fogueira acesa. Ele precisa pegar arbustos. Ele precisa pegar galhos secos e colocar na fogueira. Deus vai usar a sua vida para acender quem está apagado. Deus vai usar, levanta as mãos para pegar a profecia, para acender quem está apagado. Deus vai usar a tua vida para acender. Fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica de pé comigo, aleluia. Glória a Deus. Sou eu, Senhor, é você. Sou eu mesmo, Deus, aquele irmão que desviou, é você. Sou eu, Senhor, aquele irmão que estava aqui semana passada e se apagou, é você. O Espírito Santo. Sabe o que acontece? Quando
Paulo vai pegar arbustos, obrigado. Oh, glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus! Quando Paulo vai pegar arbustos secos para colocar na fogueira, o que aparece no cenário, quem sabe? O que aparece no cenário? Tem gente que lê Bíblia mesmo. Tinha uma cobra escondida nos arbustos. Tinha uma cobra escondida nos galhos secos. Sabe por que a gente tem que estar aceso? Sabe por que a gente tem que estar no chão, na fogueira? Porque cobra só gosta de ficar em quem está apagado. Crente apagado é morada para cobra. Crente apagado é ninho de cobra. Crente apagado não tem nada de Deus. Só que Deus está enviando um profeta para te tirar do meio da cobra e te colocar dentro da fogueira. Oh, Espírito Santo! A cobra é sagaz, ela picou Paulo. Quando Paulo pega os galhos, a cobra mordeu. Paulo bafa a cobra. Oh, coisa maravilhosa é crente cheio de poder. Aleluia. Crente cheio de poder, o inimigo vem para afrontar ele, para destruir ele. Ele que pega a destruição e fala: eu tenho controle sobre você. Porque Deus é na minha vida. É minha vizinha toda atribulada, vou xingar, vou esculhambar ela. Aí quando a cobra vem, você diz: ei, minha filha, eu te amo, vamos pra igreja comigo. Aí você traz ela pra fogueira. Crente cheio de Deus é assim. Se fosse galho apagado, ela xingava também. A vizinha xingava, ela xingava também. Mas crente aceso pega a cobra pela cabeça. Hoje você vai pra igreja. Hoje Deus vai batizar você. Ai, te dava até de onda pra cega. Ô glória, se aceso é bom, sabe por quê? O marido vem pra te afrontar. O marido vem pra trazer confusão no lar. Ele tá pensando que eu vou entrar no clima. Aí você se lembra, eu sou acesa. A Bíblia diz: a mulher sabe que fica a casa. Pera aí, serpente, hoje eu te pego pela cabeça. Ô glória! Ela toda você quer. É hoje. Pega a serpente pela cabeça. Joga ela na fogueira. Serpente não aguenta o fogo. Serpente não suporta o fogo. Serpente não suporta o fogo. Serpente não suporta o sol. Serpente não suporta a presença de Deus na sua vida. Ela não suporta. Oh glória, oh glória. Meu Deus, essa noite, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor. Oh aleluia. Vamos louvar pelo nome de Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Pode chorar. Deus não nos chamou para viver apagados. A nossa história não é história fria, morta, não. A nossa história é uma história quente. Aleluia. A história de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe aquele louvor? Eu navegarei, quem sabe? Glória a Deus. Aleluia.
Deus faz levantar a mão. Levantar as suas mãos quer dizer que você está sem defesa. Você já observou porque a gente levanta as suas mãos assim? Nós estamos dizendo para ele, Senhor, eu estou rendido aqui. As minhas defesas para o Senhor estão desarmadas. Pode fazer o que o Senhor quiser, Senhor. Oh, Espírito Santo. Quando abrimos as mãos, não abrimos só as mãos, abrimos o nosso coração, a nossa alma, para ser inundado por este Espírito. Oh Espírito Santo, se tu és aquele Deus que me curou, se tu és o Deus desta mensagem, o Deus da minha vida, enquanto os meus irmãos estiverem aqui, Senhor, com as mãos levantadas, eu quero te pedir, meu Pai, visita, meu Deus, não a carne, não a matéria, mas visita a alma. Vai até o espírito desta pessoa. Meu Deus, eu não sei qual é o problema que ela ou ele está passando. Eu só sei que está precisando de ânimo. Eu só sei que está precisando de restauração. E esta oração, Senhor, pode